Mais uma vez, olá gente do Coração Verde e Amarelo, edição de hoje do Jornal Folha do Brasil. Os agradecimentos pela sua atenção em todo o Brasil e no exterior. Brasileiros que vibram e torcem por boas notícias do nosso amado Brasil. Sou Cleiton Basso e juntos vamos conferir os principais destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Não esqueça de compartilhar mais essa edição do Jornal Folha do Brasil, comentar, deixar seu like e fazer sua inscrição. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Antes de destacar os principais pontos da participação do presidente brasileiro na Assembleia da ONU, a informação de que a própria Organização das Nações Unidas premiou o Brasil. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recebeu ontem em Nova York o prêmio da Força Tarefa Interagências da Organização das Nações Unidas. O reconhecimento foi para ações do governo brasileiro de combate ao tabaco e pela redução de mortes no trânsito. De acordo com o governo brasileiro, o prêmio da ONU é um reconhecimento à contribuição brasileira para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados em 2015, como um plano de ação em diferentes áreas, entre elas a saúde, até 2030. Conseguimos chegar a 9% de pessoas que fumam no país, graças à nossa luta contra o tabaco por quase 20 anos, afirmou Mandetta. Nós seremos o primeiro país livre do tabaco no mundo, declarou o ministro. E isso é algo que somente a cobertura universal em saúde e o apoio da sociedade pode fazer. O Brasil também foi premiado pelo programa Vida no Trânsito, criado em 2010. A iniciativa tem como meta principal a redução de 50% no número de óbitos por acidentes de trânsito até 2020. Para isso, o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, desenvolve ações que vão desde intervenções na engenharia do trânsito, passando por fiscalização, campanhas educativas, até ações de atenção às vítimas. O Vida no Trânsito está implantado em 26 capitais e outros 26 municípios, alcançando uma população de aproximadamente 50 milhões de habitantes. Seguimos com o Jornal Folha do Brasil, destacando agora os principais pontos do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Antes, é claro que a parte da imprensa que diuturnamente, seja por notícias, seja por colunistas, ela não vai tecer elogios, afinal passa dia e noite criticando. Portanto, não espere isso de quem tem feito o possível para denegrir a imagem do governo. Não espere elogios. Aqui no Folha do Brasil, sim, a verdade dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro discurso como presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU, onde falou firme, confiante e mostrou ao mundo que o Brasil mudou para valer. O discurso se iniciou com o nosso presidente dizendo que o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu povo. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Tá aí, algo comprovado pelas últimas ações, como o da liberdade econômica e os dados de queda nos índices de criminalidade nos primeiros meses de 2019. O presidente enfatizou que nosso país esteve próximo ao socialismo, levando o país em uma situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques aos valores familiares e religiosos. E comentou sobre o acordo entre o PT e Cuba no programa Mais Médicos. Vamos ouvir. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos,
que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. O perceptível é que tivemos um discurso de alguém que defende o Brasil. Aliás, os principais comentários dos brasileiros dizem isso. É o que o brasileiro de coração verde e amarelo gostaria de falar para o mundo. Bolsonaro falou também sobre a crueldade do socialismo na Venezuela e o apoio do Brasil aos refugiados. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Agora veja que à medida que avança em seu discurso, o presidente faz o mundo conhecer por que o Brasil o elegeu. Para muitos, ele falou que estava na garganta de milhões de brasileiros. Em seguida, Bolsonaro falou sobre o Foro de São Paulo como organização criminosa criada por Lula, Fidel Castro e Chaves. O Foro de São Paulo, organização criminosa criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chaves, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Bem, nisso não há o que comentar com a realidade que ele embasou o discurso. Sobre a economia, o presidente Jair Bolsonaro mostrou ao mundo que o Brasil está se empenhando e reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Essa parte do discurso é algo importante a ser ressaltado aos investidores. A segurança que o Brasil precisa ter para que investimentos aqui aconteçam, o Bolsonaro, presidente da República, passou em sua fala na ONU. Sobre a Amazônia e o meio ambiente, Bolsonaro mostrou que não está para brincadeira e não deixou barato nos ataques desonestos da mídia e de outros países. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais.
nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. Falou e disse, presidente. Agora, a coragem do homem é algo impressionante. Não esqueça que ele, há 15, 16 dias, ele fez uma cirurgia de complexidade média para alta, e aí está ele frente aos maiores líderes mundiais com toda essa desenvoltura. Bolsonaro complementou falando sobre as demarcações de terras indígenas e o respeito aos índios do nosso Brasil, e também destacou sobre pessoas de dentro e fora do Brasil apoiadas por ONGs que insistem em tratar nossos índios como homens das cavernas. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo, com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil
apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em 1500. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Além de mostrar que tem coragem, de que o Brasil não precisa ficar, em palavras claras, puxando o saco para ser respeitado, Bolsonaro deixou transparente mesmo que as coisas estão mudando para ONGs e qualquer organismo que acredite que o Brasil não tem comando. Nosso presidente também falou sobre a agricultura, comparou o território do Brasil com a França e a Alemanha na produção de alimentos, mostrando que 61% do nosso território é preservado. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quem não gostaria de dizer isso aos representantes dos que mais devastaram no mundo, hein, brasileiro? Bolsonaro enfatizou o compromisso com os direitos humanos, caminhando junto com o combate à corrupção e à criminalidade. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Tá certo, presidente. Direitos humanos para humanos direitos. O mundo tem que entender isso, porque não conhecem o caos que vivemos até aqui com a morte de milhões de inocentes, famílias devastadas pelo crime. Em seguida, o nosso presidente deu destaque ao patriotismo e coragem de Sérgio Moro na punição de Lula, entre outros, em relação aos desvios de dinheiro, compra de parte da mídia e do parlamento. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países, com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil, nem contribuíram para a estabilidade mundial. Mesmo assim, eram aplaudidos. Quando ele cita Moro, imagino o que se passa na cabeça do ministro depois de ter feito todo o embate, tudo o que fez contra a corrupção e agora ser reconhecido diante dos brasileiros e diante dos maiores líderes globais. E o nosso orgulho em saber que algo foi e está sendo feito, não é? Para combater os corruptos que há décadas levam a fatia principal do nosso trabalho. O presidente Jair Bolsonaro falou também sobre um Brasil mais seguro, com a redução significativa dos homicídios, apreensão de drogas e a oportunidade de outros países visitarem o Brasil pela melhoria na segurança e a facilidade com a isenção dos vistos. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo.
As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. Esses dados não deixam espaço para comentários, não é? A queda da criminalidade no país, queda gigante neste início de mandato do novo governo. Bolsonaro falou também sobre o ponto das perseguições religiosas com vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. A perseguição religiosa é um flagelo que devemos combater de forma incansável. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Preocupam o povo brasileiro, em particular, a crescente perseguição, a discriminação e a violência contra missionários e minorias religiosas em diferentes regiões do mundo. Por isso, apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. É inadmissível que, em pleno século XXI, com tantos instrumentos, tratados e organismos com a finalidade de resguardar direitos de todo tipo e de toda sorte, ainda haja milhões de cristãos e pessoas de outras religiões que perdem sua vida ou sua liberdade em razão de sua fé. Aqui é mais um ato de coragem do presidente da República em falar isso diante da liderança global. Porque, afinal de contas, a família brasileira está sendo todos os dias, seja por telenovelas, seja por minisséries, seja por colunistas dos principais sites de informações do Brasil, enfim, em todo lugar. A família e os valores éticos e morais conhecidos do brasileiro estão sendo atacados toda hora. Em seguida, nosso presidente falou sobre a ampla agenda para resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retomar as importantes relações de parcerias com o mundo. Ao longo deste ano, estabelecemos uma ampla agenda internacional com o intuito de resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retomar as relações com importantes parceiros. O Brasil é um país aberto ao mundo, em busca de parcerias com todos os que tenham interesse de trabalhar pela prosperidade, pela paz e pela liberdade. A ideologia que se instalou na educação, na cultura e na mídia também foi um ponto de destaque no discurso. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo
até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Nosso presidente lembrou ainda sobre o atentado que sofreu, a importância da ONU no cenário mundial e finalizou dizendo que é preciso contemplar a verdade. Olha a coragem. Ele citou um versículo bíblico, João 8:32. Confira. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por um milagre de Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida. A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua carta. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os nossos instrumentos, nacionais e internacionais, devem estar direcionados, em última instância, para esse objetivo. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias, em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer, com humildade e confiante no poder libertador da verdade. Estejam certos de que poderão contar com este novo Brasil, que aqui apresento aos senhores e senhoras. Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu muito obrigado. Quando Bolsonaro cita as palavras de Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está representando milhões de famílias brasileiras de fé que caminham sempre com todo respeito com aqueles que não expressam fé ou mesmo que não comungam com a fé cristã. Mas, acima de tudo, nosso presidente teve a coragem de expressar o que sente. É a ideologia instalada nas últimas décadas que ele enfrentou, teve coragem de enfrentar. Finalmente, famílias brasileiras, chegou a hora de termos um presidente que tem coragem de ter fé e expressar isso publicamente no encontro dos maiores líderes, os mais poderosos do mundo, sem medo, sem vergonha, sem temor de ser reprovado por aqueles que diuturnamente estão em parte da imprensa fazendo da libertinagem e também da destruição dos valores da família uma bandeira. É importante salientar que depois do discurso, o presidente americano Donald Trump cumprimentou pessoalmente o nosso presidente pelas palavras ditas diante dos líderes globais. Prazer rever. Muito obrigado. Muito obrigado. E também pelo Twitter, o presidente Bolsonaro escreveu sobre seu discurso na Assembleia. Na ONU, levei a palavra firme do Brasil, dando voz aos verdadeiros anseios e valores de nosso amado povo. Estamos construindo um país mais próspero, onde a liberdade, a inviolabilidade da nossa soberania e a vontade dos brasileiros são os 3 alicerces que nos darão sustentação. Bem, é com orgulho que fechamos a edição de hoje, trazendo o próprio presidente Jair Bolsonaro comentando sobre sua participação na Assembleia Geral da ONU.
Eu acho que a Assembleia Geral da ONU teve vindo numa época certa. O Brasil estava sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui, com um discurso bastante objetivo e verdadeiro, mostrar que essa não é a realidade. Também colocamos muitas outras questões na pauta, o interesse do Brasil, juntamente com os Estados Unidos, em solucionar a questão da Venezuela, a nossa crítica à ditadura cubana, que continua interferindo em alguns países da América do Sul. Mostramos aqui que o Brasil está recuperando o seu grau de confiança no mundo todo, se transformando num bom ambiente para negócio, desburocratizando, desregulamentando, que é mais importante, né? Um governo que administra pelo exemplo. Eu acho que, de forma geral, a nossa participação foi muito boa, o discurso foi bastante objetivo e bastante respeitoso para com todos. O Brasil, pela primeira vez, no meu entender, colocou o seu ponto de vista como um país que tem e merece ser respeitado. Amados brasileiros de todos os cantos do nosso país e até do exterior, gente do coração verde e amarelo, fechamos o programa de hoje agradecendo e pedindo o seu compartilhamento, o seu comentário. Obrigado pela sua atenção. Estamos juntos nesta jornada com o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, na construção de um país feito por brasileiros de coração verde e amarelo. Não perca aqui no Folha do Brasil a qualquer momento mais informações. Fique atento.